Salve, senhoras e senhores, você está na Black House Beer. E aqui nós vamos responder aos inscritos. Ô produção, solta a vinheta. Salve, senhoras e senhores, estamos aqui para mais um vídeo de respondendo aos inscritos. Cara, eu valorizo os inscritos e eu respondo as perguntas. Não só lá no vídeo, na hora que ele pergunta, eu respondo por inscrito, mas eu faço um vídeo respondendo aos inscritos, não com todas as perguntas, mas com as perguntas que eu acho que pode abranger um número maior de pessoas. Aqui ainda estamos com um copo do terceiro encontro Cerveja para Nós. Olha aí que maravilha. O que aconteceu? Vídeo está no canal, assistam. Nossa Scott Export tá terminando, mas tô fazendo outra já. As perguntas estão aqui. Vamos lá. As perguntas aconteceram muito no último vídeo respondendo aos inscritos. As pessoas fazem mais perguntas e elogiam. Então, cara, a gente faz vídeo para audiência e a audiência gosta. Então, estamos aí com mais um respondendo aos inscritos enquanto a cerveja não fica pronta. E a primeira pergunta é do Lucas Rodrigues 838. Lucas sempre comenta, é um parceiro do canal. Ele fala: fala mestre, tudo bem? Eu tenho uma dúvida. Já aconteceu da cerveja congelar dentro do barril no Kegerator? Eu te faço essa pergunta porque geralmente eu sempre esqueço uma lata ou uma garrafa dentro do congelador e ela sempre explode. É perigoso isso ou o barril aguenta? Grande abraço. Eu respondi para ele, mas vou responder aqui agora. Bom, garrafas que ficam no congelador pode acontecer de explodir sim. Dela nem explodir, né? Rachar, né? Porque expande ali o gelo. Mas latas eu nunca vi explodir no congelador não. A lata congela, dá uma estufadinha, você descongela e tá tudo bem. No barril, não vai acontecer de explodir um barril porque a cerveja congelou dentro do barril. Porque a maioria das vezes, o que acontece? A cerveja congela no barril, ou no post-mix, que é a minha realidade, quando ela está no final, por exemplo, tem um post-mix de 20 litros. Você tem um post-mix de 20 litros, você está tomando a cerveja, aí quando está lá faltando 2 litros para acabar, 1 litro, só está esse post-mix dentro do Kegerator, né? Então, pode acontecer de haver um congelamento desses 2 litros que ficou no barril, porque você ficou uma semana, 2 semanas sem tirar a cerveja, pode acontecer um leve congelamento. Aí quando você vai tirar a cerveja, você vê que não sai, você pensa, a cerveja acabou? Não, mas não está saindo gás nem nada e congelou. É só deixar descongelar e voltar a tomar a cerveja. Mas isso acontece raramente. Acontece mais vezes congelar a mangueira, a linha que vai do post-mix até a torneira. Principalmente se for uma cerveja de trigo. O truque que eu uso quando eu ponho cerveja de trigo no barril é colocar, em vez de menos 1 grau, que eu ponho aqui, ó, menos 2, olha lá, tá? Menos 1,7. Eu ponho menos 2 graus. Quando eu ponho uma cerveja de trigo, eu ponho 0 grau. Que aí não vai congelar a linha. A linha. Dentro do barril, raramente acontece. Mas pode acontecer, gente. Porque tudo pode acontecer. Pode acontecer uma cerveja que tem um percentual de álcool muito baixo, tipo 3%, 3,5%. Pode acontecer do finalzinho lá, 1 litro, 1,5 litro, congelar. Mas o barril estando cheio, estando na metade, não vai acontecer isso. E se acontecer, não vai explodir seu barril porque a cerveja congelou. Não vai. A pressão não vai acumulando, a pressão fica constante. Mesmo com seu gás aberto, se a cerveja está carbonatada, né, e está ali meio 1 quilo de pressão ali, e a cerveja está carbonatada, não vai continuar acumulando pressão ali. Fica estabilizado, entendeu? Não vai explodir. Pode ficar tranquilo aí, Lucas Rodrigues. E muito obrigado pelo comentário. Vamos pro próximo aqui, tomar mais um gole.
Ou aqui na minha frente ficou mais fácil de eu pegar. Tá bom. Campos. O Campos comentou: boa noite, Marcos. Como está? Fiz uma cerveja Blonde Ale. Cara, ficou com gosto de fruta verde, com temperatura controlada. Porém, fiz uma Oatmeal Stout largada na temperatura ambiente, 22, 24, 26 graus. Cara, ficou maravilhosa. Mas deixei 8 dias no fermentando e 7 dias no cold. Já a Blonde foram 6 dias fermentando e 5 dias no cold. Cara, não dá para te falar o que aconteceu sem saber de outras informações. Por exemplo, qual levedura você usou, a quantidade de levedura. Por quê? Esse gosto de fruta verde é o gosto que eles falam acetaldeído, é o gosto de maçã verde, né? Pode ser isso, acetaldeído, gosto de maçã verde. Ou pode ser que você está falando esse gosto de fruta verde, a astringência, que é aquele negócio de amarrar a boca, né? Quando você come uma fruta verde. Eu não sei qual dos dois você está falando, mas vou responder nos dois casos. Se for acetaldeído, um sabor de uma maçã que não amadureceu, uma fruta que não amadureceu, que ainda está verde, esse sabor é causado em toda fermentação. Toda fermentação produz acetaldeído. Mas no final, na hora que você sobe para maturação, isso é convertido em etanol, isso desaparece da cerveja, entendeu? E o que causa isso? O que causa isso é uma baixa taxa de inóculo, né? Pouca levedura, um pacotinho para fermentar 25 litros, 20 litros, que o fabricante diz que é possível, mas depende da OG, né? Então por isso que a gente faz starter da levedura, não importa se é Kveik, não importa se é Fermentes, não importa se é Angel Mix, você faz o starter da levedura para a levedura multiplicar, chegar quente para a fermentação, entendeu? Se você fez com Kveik em temperatura controlada, pode ser isso. Kveik é para ser feito em fermentação ambiente, cara. Ela gosta da chinelada, ela gosta de altas temperaturas. Se você fermentar uma Kveik a 18 graus, não vai dar bom. Eu imagino que não é Kveik. Eu imagino que você fez com a levedura normal mesmo, em temperatura controlada. Mas acredito que possa ter sido pouca levedura para fermentar a quantidade de cerveja que você fermentou. Entendeu? Eu acredito que seja isso. Outra possibilidade de ser essa questão de aquela coisa que a astringência que amarra a boca, sabe, aquela astringência causada quando você come uma fruta verde, você sentir isso na sua cerveja, isso é causado, essa astringência, por você ter fervido cascas de malte. Às vezes na hora de levantar o bag, de passar ali, começar a fervura, passou um pouco de casca de malte para sua fervura e você ferveu as cascas de malte. Isso pode causar uma astringência. E um terceiro momento, como eu disse que a levedura lá no Cold Crash elimina o acetaldeído, mas se sua cerveja oxidar, esse acetaldeído volta. O etanol é convertido novamente em acetaldeído. Ele volta para sua cerveja uns dias depois, se houve uma oxidação. E a oxidação para nós caseiros acontece muito, mas muito, gente, durante a mostura. Eu fico vendo a galera aí fazendo recirculação, não é errado, tá, galera? Ah, o Marcos está falando que é errado fazer recirculação. Não, recirculação é bom. Mas eu fico vendo a galera fazer recirculação durante muito tempo. Isso pode causar uma oxigenação durante a mostura, antes da fervura. Quando você causa oxigenação antes da fervura, pode gerar um acetaldeído lá na frente. Por isso que eu não faço recirculação, porque eu uso BIAB, recirculação nem adianta, entendeu? Então as pessoas ficam fazendo recirculação por quê?
por culpa das panelas. Eu vou fazer um vídeo mostrando a panela ideal para você fazer o sistema BIAB, gente. A tampa da panela. Às vezes você tem uma tampa de panela que não veda. Aí você faz sua mostura 67 graus. Desliga o fogo, tampa. Daí a pouco a temperatura já caiu. Caiu 2, 3 graus. Por quê? Porque a sua tampa deixa passar vapor. A minha tampa, vou mostrar num outro vídeo, ela tampa vedando. Então, eu consigo manter a minha temperatura de mosturação durante 1, 2, 3 horas. Então, eu não preciso recircular, eu não preciso religar o fogo para subir a temperatura de novo. E quando você religa o fogo, você tem que recircular para manter a temperatura homogênea. Eu não faço nada disso. Não estou dizendo que toda vez que você faz a recirculação vai dar oxidação. Mas pode dar sim, galera. Pode dar oxidação, porque conforme a queda do moço que saiu da panela e está caindo em cima, conforme essa queda for muito brusca, pode causar um borbulhamento e uma oxidação. Então, meu amigo Campos, não dá para dizer o que aconteceu. Você que vai ter que observar dentro dessas respostas que eu estou te dando aqui, o que está mais próximo do que aconteceu para você evitar para as próximas. Muito obrigado pelo seu comentário. O próximo, Leonardo Baceto, 3065. Leonardo falou: salve Marcos, sobre as brew shops que estão fechando, que eu falei no vídeo, que o nosso hobby está fraco, as brew shops estão fechando. E ele disse que é triste, que em São Paulo também estão sumindo. Mas também elas têm que estar um pouco mais antenadas com a realidade quanto aos preços praticados. Realmente, os preços praticados pelas brew shops é um pouco abusivos. Tenho que falar isso para fortalecer o hobby, gente. Se você vai comprar uma panela de 60 litros, se você falar que é para hotel, procurar nos sites para hotel, ela custa metade do preço do que nos sites para cerveja. Tudo que fala que é para cerveja aumenta o valor. Pra você ter ideia, a Neo-Ring, eu sou da mecânica, então eu não compro a Neo-Ring em brew shop. Eu preciso de anel ring, eu desmonto aqui meu Q-Gerator, vejo as medidas do anel ring, então ponho eles todos na mão, levo lá na loja de mecânica especializada em O-rings e compro pelo 1/3 do preço. Qualquer loja de O-ring, loja de mecânica, loja de mecânica, manutenção mecânica, tem anéis O-rings de todos os tamanhos, de todas as bitolas, por 1/3 do preço do que é vendido nas brew shops. Então as brew shops têm uma certa culpa em elas estarem fechando. Mas não é simples assim também, né, galera? Não é raso assim também. É uma série de fatores que combinam nisso. Outra coisa que é muito melhor você comprar fora das brew shops é as conexões DMFIT. Conexões DMFIT nas brew shops são extremamente caras. Se você vai numa loja especializadas em, como é que chama? O pessoal que trabalha com ar, pneumática, especializada em máquinas pneumáticas, tem um punhado de conexões DMFIT do mesmo jeito, por 1/3 do preço. Infelizmente, é o nosso hobby, mas eu estou tentando fortalecer isso, estou buscando isso. O objetivo do canal, sinceramente, é isso: unir o hobby cervejeiro, unir a galera pra gente conseguir melhorar para todo mundo, para nós cervejeiros, para os brew shops, para todo mundo. Muito obrigado aí o nosso amigo Leonardo, valeu. Guilherme Teixeira falou: sem dúvida o hobby está muito fraco em BH. Esse cara de BH, ainda vou marcar um encontro com você, Guilherme. Não é desse caso não, tá? É com toda a galera que é aqui de BH, eu tenho tudo anotado, vocês que é aqui de BH. Ainda vou marcar um encontro, uma reunião pra gente fortalecer e estreitar os laços. É porque, final de ano, cara, tem as coisas da casa aqui, né, que a gente tem que cuidar, e aí tá meio correria, mas vou fazer.
E ele fala, o Guilherme, sem dúvida o hobby está muito fraco em BH, Marcos. Uma cidade desse tamanho tem 2 fornecedores, né? A BS das Gerais, que é o Flávio, o Diego da Minas Bril, e na região metropolitana o Renato da Bril em Contagem. Cara, realmente aqui em BH nós estamos aí, somos muito bem atendidos, os que existem são bons, conheço, são bons mesmo, compro, não tenho preferência. Atualmente eu estou comprando na BS das Gerais, né, com o Flávio, atende muito bem, que está mais perto de mim, certo? Mas realmente está fraco. Eu respondi para ele, salve amigo, exatamente, vamos tentar pelo menos reunir os cervejeiros. É difícil, mas eu vou tentar. E sobre isso, eu vou tentar agora em 2025. Virando o ano, eu vou fazer um vídeo chamando a galera de BH, para quem quiser estreitar os laços, fazer parcerias, para a gente fortalecer o nosso hobby. Muito obrigado aí, Guilherme. Tamo junto. Fabrício 6563. Boa tarde, Marcos. Essa é muito engraçada. Boa tarde, Marcos. O magnético caiu no fermentador. Tem algum problema dele ficar lá até terminar a fermentação? Ô, meu amigo Fabrício, comigo nunca aconteceu, mas quase, por um triz. Já ia caindo, eu já dei aquele golpe no meu... Como é que chama? Elemaia, sei lá, né? Eu já dei o golpe e consegui salvar, na sorte. Mas não tem problema não. Eu já estava esterilizado quando você começou a fazer seu starter, né? Você jogou lá, ele é emborrachado. Não tem problema, quando terminar a fermentação você dá um jeito de retirar ele. Né? Quando você tirar a cerveja vai ficar a lama, você joga a lama num pote e tira com o imã, né? Pelo lado de fora, assim você passa o imã e atrai ele. Mas isso pode acontecer. O segredo para não acontecer, ô Fabrício, eu sei que você sabe disso, né? Foi um vacilo. É você, antes de terminou o seu starter, você pega um imã, tem um pedaço de imã aqui, põe no fundo do Ellermeyer e vai fazendo assim, ó, que vai sair na boca e vai grudar no imã e você evita de jogar ele dentro do fermentador. Porque se você distrair um segundo, quando você vira ele vai todo, né? Não tem erro não. Isso aí não vai contaminar sua cerveja não. Então, senhoras e senhores, essas foram as perguntas dessa vez. Agora o resto que está aqui é um vídeo que eu estou preparando, dando um spoiler para vocês, de fazer uma retrospectiva Black House Beer, só das cervejas que foram feitas em 2024, né? Para tentar eleger as três melhores dentro das que foram feitas em 2024. E coincidentemente foi em março que eu comecei a fazer cerveja. Vai ser de março até essa última que está fermentando agora aqui. Vai ficar pronta dentro de uma semana. Eu acredito que ela vai ficar pronta antes da retrospectiva. E a gente coloca ela também. Então, vou servir mais um pouquinho aqui para nosso papo final, né? Não saiam daí não. Vocês são muito apressados, vocês não têm paciência com o vídeo. Fiquem aí que eu tenho uma notícia para vocês. Só para completar, para ficar bonitinho com colarinho, né? Tá aqui, né? Nosso copo do terceiro encontro, cerveja para nós. Está no canal esse vídeo. O vídeo de hoje foi respondendo aos inscritos. Eu espero ter esclarecido, acrescentado, dado uma força para alguém aí. Vamos ter o vídeo aí da retrospectiva, sei lá, 2024. E estamos super felizes. Para 2025, várias possibilidades. Então esse foi o vídeo de hoje, senhoras e senhores. Espero ter acrescentado, espero ter contribuído. Se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe o vídeo. Fui!